Mensagem para o Dia dos Jovens. Estimados irmãos jovens, hoje celebramos uma fase preciosa da vida, a juventude. É um tempo de sonhos, descobertas, energia, decisões que moldarão o futuro de cada um. Mais do que uma etapa biológica, a juventude é um chamado espiritual. Viver em comunhão com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Borosa, com o Santo Irmão Aldo, com os santos que nos guiam e fortalecem nesta Igreja Apostólica. A juventude é marcada por qualidades admiráveis: entusiasmo, coragem, criatividade e disposição para aprender e servir. Vocês, jovens, membros do Coral Jovem ou do Ministério de Obreiros e Pastores, são forças vivas que colaboram com a obra de Deus, oferecendo seus talentos e sua dedicação para engrandecer a fé e a missão da Igreja Apostólica. No entanto, sabemos que a juventude é um período marcado por escolhas. Algumas são simples, outras exigem coragem e discernimento. Mas todas têm o poder de definir o rumo da vida. Nunca se esqueça de que Deus, em sua bondade infinita, permite que você plante o que desejar e tome as decisões que quiser, porém, em sua justiça, Ele fará com que você colhe exatamente aquilo que plantou ou decidiu. Por isso, cada escolha deve ser iluminada pela fé, pelos ensinamentos que recebemos da Santa Borosa, do Santo Irmão Aldo, nesta Igreja Apostólica, que orientam no caminho da santidade e da verdadeira felicidade. Hoje, dia 13 de abril, Dia do Jovem, não é apenas uma data no calendário, é um marco de reflexão, um convite para que cada jovem reconheça a grande responsabilidade e a bela missão que lhe foi confiada. Servir com alegria, buscar a santidade e construir um futuro iluminado pela presença de Deus. Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações. Muitos jovens se perdem em caminhos que parecem atrativos, mas que afastam da comunhão com Deus. É aqui que entra a responsabilidade de cada um. Buscar as melhores decisões, permanecer firme na fé e não se deixar seduzir por aquilo que não edifica. Eis alguns exemplos de jovens na fé. Davi, ainda jovem, enfrentou perigos, derrotou o gigante Golias e tornou-se rei de Israel. Era músico, mas acima de tudo um jovem homem profundamente espiritual que buscava forças no Senhor. Seus salmos são testemunhos de oração e louvor em meio às lutas da vida. Maria Santíssima, jovem humilde de Nazaré, escolhida por Deus para ser a mãe do seu amado Filho Jesus. Sua fé, obediência,
humildade são exemplos eternos de confiança e entrega à vontade divina. Timóteo, companheiro fiel do apóstolo São Paulo, dedicou sua juventude à pregação do Evangelho e ao cuidado da igreja. Mesmo jovem, foi exemplo de fé, coragem e amor. São Paulo o incentivou a ser firme e perseverante, guardando o tesouro espiritual que lhe foi confiado. Esses exemplos mostram que a juventude não é obstáculo para servir a Deus, mas sim oportunidades de ser instrumento poderoso em suas mãos. Como disse o apóstolo São Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na Igreja Apostólica recebemos ensinos que edificam nossa vida. Santa Rosa como consolador e o Santo Irmão Aldo como supremo pastor nos orientam para vivermos como verdadeiros filhos de Deus. A fé apostólica nos chama à santidade, à obediência e ao amor. É por meio dessa comunhão que encontramos forças para vencer as dificuldades e permanecer firmes. Queridos jovens, não há nada mais precioso do que estar em comunhão com Deus e com os seus santos. Esta comunhão traz paz, segurança, alegria verdadeira. Por isso, busquem sempre a oração, acatem as mensagens e os ensinamentos apostólicos e participem ativamente da obra de Deus. Saibam que a Igreja Apostólica e o Conselho Deliberativo estão de portas abertas para te acolher, ajudar e aconselhar cada jovem comprometido com a obra divina. Vocês não estão sozinhos. Pais, irmãos, regentes, pastores, conselheiros estão prontos para orientar e apoiar em cada etapa da sua caminhada. Neste Dia dos Jovens, celebramos não apenas a beleza da juventude, mas principalmente a grande responsabilidade e privilégio de ser jovens apostólicos. Muitos com privilégio ainda maior, de nascerem em berço apostólico e serem criados no amor do Senhor. Que cada um de vocês seja exemplo de fé, pureza, amor, iluminando o mundo com a luz de Cristo e com os ensinamentos da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo. Que Deus abençoe todos nós, em especial cada jovem, fortalecendo-os para que permaneçam firmes, alegres, comprometidos com a obra divina nesta Santa Igreja Apostólica.
jovens, gostaria de compartilhar com vocês umas parábolas do nosso Senhor Jesus. Parábolas muito edificantes. Jesus usava esse artifício justamente para poder comparar situações do cotidiano com as atitudes que algumas pessoas tomavam em relação à fé, em relação aos seus procedimentos. E a primeira mensagem que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o valor dos talentos. O reino do nosso Deus é como um campo imenso onde o Senhor semeia talentos nos corações dos seus filhos. Alguns recebem 5 talentos, outros 2, outros apenas 1. Mas nenhum deles é pequeno demais, nenhum é inútil. Cada semente carrega em si a promessa de frutos eternos, desde que seja cultivada. Reflitam então nas palavras do próprio Jesus nesta parábola dos talentos, narrada por São Mateus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porém sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola revela uma verdade que atravessa os séculos. Deus confia a cada pessoa dons, habilidades e capacidades diferentes em quantidade e natureza, mas sempre suficientes para que cada um cumpra a sua missão. Uns recebem 5 talentos, outros 2, outros apenas 1. Mas todos recebem algo, todos são chamados a frutificar. O Senhor confia nos seus filhos fiéis e partilha dons para que possamos cumprir uma missão nesta terra. Ele olha para cada jovem e vê não apenas o que são hoje, mas o que podem se tornar. Ele conhece vossas forças, fragilidades e distribui dons conforme a medida de cada um. Não há injustiça nessa partilha, porque ele não exige além do que podem dar. O que ele espera é fidelidade, coragem e disposição para lançar a semente na terra e fazê-la florescer.
O comportamento que ele reprova é a inércia, a insegurança, a negligência de esconder ou enterrar o seu talento no solo do medo. Não se deixe paralisar pela dúvida, pela insegurança ou pelo julgamento alheio. Tenham fé, pois esta é a chama que ilumina o nosso caminho. O servo que escondeu seu talento perdeu a chance de ver a vida brotar e frutificar. Vocês, porém, são chamados a confiar, trabalhar e multiplicar. Cada dom é como uma estrela que deve brilhar. Alguns têm inteligência aguçada, outros sensibilidade à música, outros ainda força para liderar, coragem para servir ou compaixão para consolar. Nenhum desses dons é menor ou irrelevante. Todos são partes de um grande mosaico que compõe a vida da igreja e da sociedade. O canto de quem sabe cantar é a oração que chega aos céus. A inteligência de quem sabe pensar é luz que guia caminhos. A compaixão de quem sabe sentir é bálsamo que cura feridas. A coragem de quem sabe liderar é vento que move velas. Nenhum dom é pequeno quando é vivido com amor. Cada talento é uma semente capaz de transformar realidades, gerar esperança e construir pontes de fraternidade. Vocês são como rios que devem seguir o seu percurso, que não podem ser represados. A água que corre nos rios deve irrigar campos, saciar sedentos, mover moinhos. Assim são os talentos. Dons que não podem ser guardados, mas que devem se tornar bênçãos para os que estão ao seu redor. Lembre-se, o Senhor está te chamando, mas Ele exige fidelidade. Ele não pede que façam tudo, mas que façam bem aquilo que lhe foi confiado. O talento multiplicado não é apenas habilidade aprimorada, mas vida entregue em favor dos irmãos. Quanto mais se dá, mais se recebe, porque Deus multiplica em abundância o que é partilhado. Não tenha medo de arriscar. O servo que enterrou seu talento alegou medo da severidade do patrão. Mas Jesus nos lembra: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Deus não é juiz severo, que espera a nossa queda, mas um Pai amoroso, que nos encoraja a crescer e multiplicar o bem. A igreja não é apenas um espaço físico, mas um corpo vivo que se fortalece quando cada membro cumpre a sua missão. Vocês são parte deste corpo. Não deixe que a juventude seja vista como tempo de espera ou de preocupação para o futuro. É hora que Deus chama vocês a serem servos fiéis. É agora que seus talentos podem transformar vidas. É agora que você pode ser instrumento de esperança e sinais vivos do reino dos céus. Quando o Senhor vos chamar, que vossos braços estejam cheios de frutos, vossas mãos cheias de obras, vossos olhos cheios de esperança, que possam receber a recompensa ao ouvir com lágrimas de alegria a voz que ecoa como música eterna. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amor e gratidão, te adoramos, ó Mãe, Virgem Maria. Pois bendita és tu entre todas as mulheres desta vida. Como mãe exemplar,
Jesus desde pequenininho. Sempre esteve ao seu lado, lhe dando muito amor e carinho. Referência de mãe, de santa mulher caridosa, acolhendo e ajudando ao próximo, sempre muito bondosa. Demonstrou a grandeza da fé na resposta ao anjo Gabriel. Aceitou a missão de Deus Pai, sendo sempre muito fiel. Negaremos teu nome, jamais calaremos, pois com muito amor e gratidão tua missão compreendemos. Nós somos teus filhos e como nossa mãe te recebemos. Na tristeza ou na dificuldade, teu nome clamaremos. Com as mãos elevadas aos céus, em silêncio pedimos. Visitai nos leitos de hospitais os doentes e feridos. Ilumina a vida daqueles que andam tolhidos. Estendei tuas mãos e acolheis os que sentem perdidos.
Virgem Maria, nossa Mãe Santa. O chamado do filho pródigo. Jesus, conhecendo a fragilidade humana, nos ensinou através de parábolas, histórias simples do cotidiano, mas profundas, que revelam verdades eternas. Uma das mais impactantes é a parábola do filho pródigo, registrada no Evangelho de São Lucas, que nos mostra uma realidade que atravessa gerações. Um filho que, movido por orgulho, egoísmo e desejo de ostentação, abandona a casa do pai em busca de prazeres passageiros. Mas, ao perceber o vazio das suas escolhas, retorna arrependido e encontra nos braços do pai não condenação, mas amor, misericórdia e perdão. Esta história é um convite poderoso para refletirmos sobre as nossas próprias decisões. Muitas vezes, o orgulho, a inveja ou a busca por status nos afastam das bênçãos que Deus e os seus santos desejam derramar sobre nós. No entanto, o amor do Pai é infinito e nos chama ao arrependimento e de volta ao seu rebanho. Vamos conhecer esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as pagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Abraçou-o e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta parábola fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai representa Deus, o filho mais novo, os pecadores e rebeldes.
E o filho mais velho, os religiosos, que mesmo próximos não compreendiam a graça de Deus. O termo pródigo significa alguém que age de forma extravagante e irresponsável, gastando além dos limites. No entanto, também pode significar generoso e abundante. O filho mais novo representa o primeiro sentido, enquanto, curiosamente, o filho mais velho também é pródigo. Em outro sentido, ele nunca saiu de casa, mas desperdiçou o amor do pai ao viver como se fosse apenas um servo obediente, sem alegria. Assim, a parábola nos ensina que tanto quem se afasta por rebeldia, quanto quem permanece por mera obrigação, pode estar igualmente distante do coração do pai. Algumas lições importantes desta parábola. O pedido de herança. O filho mais novo pede sua parte da herança antes da morte do pai. Isso demonstra egoísmo e desrespeito, pois ele coloca seus desejos acima da honra e do cuidado com o pai. Representa o ser humano que busca independência de Deus para viver segundo os seus próprios planos. A fuga e o desperdício. Ele reúne tudo e parte para longe, gastando irresponsavelmente. Este afastamento simboliza quem se distancia de Deus e desperdiça os dons que recebeu em prazeres passageiros. É a imagem da rebeldia e da inconsequência. A ruína e a fome. Sem recursos, ele passa a necessidade e chega a ponto de cuidar de porcos, animais considerados impuros para os judeus. Isso mostra a humilhação e degradação que o pecado causa, levando à perda da dignidade e da identidade. O arrependimento. Caindo em si, ele reconhece seu erro e decide voltar. Este é o momento da conversão, quando o ser humano percebe que está longe de Deus, só há vazio, e decide retornar, mesmo sem se sentir digno. O encontro com o Pai. O pai corre ao encontro do filho, abraça e beija antes mesmo de ouvir toda a sua confissão. Isso revela o amor incondicional de Deus, que acolhe o arrependido sem exigir provas ou condições. A restauração. O pai manda trazer roupas, o anel que distingue a família e sandálias, símbolos de honra, autoridade e liberdade. Além disso, prepara uma festa. Isso mostra que Deus não apenas perdoa, mas restaura a dignidade e celebra a volta de quem está perdido. A reação dos que estão ao nosso lado. O filho mais velho se revolta ao ver a festa para o seu irmão. Sua atitude revela orgulho, ressentimento e falta de compaixão. Representa aqueles que, mesmo próximos de Deus, não compreendem a graça e vivem como servos, não como filhos. A resposta do pai. O pai lembra ao filho mais velho que tudo já era dele, mas que era necessário celebrar a vida e a volta do irmão. Isso ensina que o amor de Deus é abundante e inclusivo, e que a salvação de um perdido é motivo de alegria, não de inveja. Em resumo, a parábola nos ensina sobre arrependimento, humildade, perdão, amor incondicional. Reflexões para a juventude sobre essa parábola. O filho mais novo representa um impulso da juventude. Muitos jovens que, movidos por orgulho, egoísmo ou desejo de ostentação, acreditam que podem viver sem limites. Ele quis a herança antes do tempo, como diz, quero viver do meu jeito, sem regras. O jovem desperdiçou tudo em prazeres passageiros. Assim acontece quando buscamos status. Invejamos os outros ou nos deixamos levar pela vaidade e tentação. As consequências desta escolha são frustrações e dor. A consciência o fez despertar. Caindo em si, este é o momento da reflexão e reconciliação. O arrependimento sincero abre portas para a restauração. Ele percebeu que estava longe do Pai, longe da verdadeira vida. Jovens, este é o chamado de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Reflitam sobre as suas escolhas. Não deixe que o orgulho cegue. O pai não apenas aceitou o filho de volta,
Correu ao seu encontro e o restaurou com honra. Isso nos ensina que o perdão verdadeiro não fica preso ao passado, mas oferece uma nova chance. Deus não espera apenas que voltemos, Ele nos acolhe, nos dá uma nova oportunidade e nos restaura. O amor de Deus é infinito, sua misericórdia é extraordinária. O retorno do filho foi celebrado numa festa de reconciliação. Assim também acontece quando decidimos voltar para Deus. A alegria nos céus, a restauração da vida espiritual e a esperança para o futuro. O filho mais velho representa quem se sente injustiçado ao ver a graça dada ao outro. Esta atitude nos alerta contra o orgulho, a inveja e a falta de misericórdia, lembrando que o amor do Pai é abundante para todos. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estavam mais preocupados com a herança do que com o próprio Pai. A parábola nos lembra que pessoas e relacionamentos são mais importantes do que bens materiais. Queridos jovens, a parábola do filho pródigo nos ensina que a vida é feita de escolhas, sim, e cada decisão molda o nosso futuro. O mundo pode oferecer ilusões, prazer, status, mas somente em Deus encontramos plenitude, perdão, verdadeira alegria e eternidade. Não importa quão longe alguém tenha se afastado, o Pai sempre está pronto para receber de volta com amor e misericórdia. Vocês são chamados a viver como filhos amados, herdeiros da vida eterna e não como servos de desejos passageiros. Este é o tempo de escolher o caminho da sabedoria e da fé. É tempo de dizer sim ao amor de Deus e rejeitar as ilusões que levam ao vazio. É o tempo de se levantar como o filho pródigo e voltar para os braços do Pai. Juventude, desperte. Aproveite os dias da mocidade para servir ao Senhor com alegria, para cantar, pregar, dedicar-se com amor a este Deus maravilhoso que nos deu santos poderosos para nos restaurar, proteger e abençoar. Eles nos conduzem à vida eterna e nos mostram que vale a pena viver em santidade. Lembrem-se de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, exemplos luminosos de fidelidade e entrega a Deus. Hoje, como santos de luz, estão prontos para ajudar cada um de nós a reencontrar a verdadeira identidade, filhos amados do Criador. Coloquem em prática a sua fé, vivam os ensinamentos que esta Igreja Apostólica transmite, pois tudo o que ela deseja é o vosso bem e a vossa felicidade. E que a sua juventude seja marcada não por ilusões passageiras, mas por uma chama ardente de fé, coragem e amor. Que cada coração se levante e proclame: eu sou filho amado de Deus e escolho viver para Ele.
Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.